Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida nova aqui da Palavra de Deus, daquelas que vocês gostam, complicadas. E a dúvida de hoje é a seguinte: confesso que comecei bem minha leitura bíblica lá em Gênesis, mas quando cheguei em algumas partes que Deus manda matar cidades inteiras, inclusive mulheres, crianças e animais, fiquei perplexa. É isso mesmo que aconteceu? Deus mandou matar aquelas pessoas a sangue frio. Por que Deus mandou matar pessoas se Ele mesmo disse em Êxodo 20, versículo 13, não matarás? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida deixada aqui nos nossos vídeos, e você que me assiste agora também pode deixar sua pergunta. Tem alguma dúvida complicada da Bíblia, algo que você não entende? Deixa aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então, desde já, peço a você, faça sua inscrição para que você receba os próximos vídeos. Aqui embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça sua inscrição, ative todas as notificações, porque nós temos entregado aqui vídeos de estudo bíblico sempre de segunda a sexta às 15 horas. Então faça parte da nossa comunidade de estudo bíblico, ok? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema em detalhes. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Josué capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Está falando aqui da invasão ali na cidade de Jericó. Tanto homens como mulheres, meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Um texto bastante duro de se ler, de uma destruição que a gente precisa entender. E esse tipo de verso, ele deixa de fato muitos leitores perplexos, como a nossa leitora que deixou aqui pra gente essa dúvida, pois realmente é algo bastante duro da gente ler ali dentro da Bíblia Sagrada. No entanto, algumas perguntas precisam ser respondidas antes de nosso julgamento. Então, antes de você tirar conclusões equivocadas, nós vamos responder perguntas que são as seguintes: por que tudo isso ocorreu? Por que tudo isso teve que ocorrer dessa forma, narrada ali na Bíblia? Deus teria feito isso por maldade? Deus teria sido duro demais aqui? Ou os homens erraram na aplicação ali da vontade de Deus? Veja, o contexto nos ajudará a entender por que temos esse tipo de caso drástico narrado dentro da Bíblia Sagrada, onde Deus manda exterminar populações inteiras e, o mais difícil de entender, até mesmo crianças, como nós observamos ali no texto. Eu quero pedir que você fique até o final, porque eu fiz uma parte aqui detalhada a respeito de crianças. Por que as crianças também precisaram entrar neste extermínio, ok? Vamos começar então agora entendendo o seguinte: Deus atuando como juiz. Por que isso acontece? E vamos examinar alguns contextos aqui para uma melhor compreensão dessa realidade. Veja, conforme observamos na Bíblia, em alguns casos narrados ali na palavra do Senhor, o próprio Deus condena. Então veja, se ele condena, ele está tendo uma atuação como juiz. E ele condena o quê? Pessoas e até mesmo cidades inteiras em muitos momentos. E você pode lembrar, por exemplo, lá de Sodoma e Gomorra, condenadas e destruídas pelo Senhor. E Deus determina também a penalidade que vai ser aplicada diante da sua condenação. Há casos dentro da palavra de Deus que o próprio Deus aplica essa penalidade sobre aquilo que ele condenou. Eu já citei Sodoma e Gomorra, que nós vimos lá que foi destruída pelo próprio Deus. E nós temos um outro caso aqui, onde aconteceu uma revolta contra a liderança de Moisés e do próprio Deus, obviamente, ali de Corá, Datã e Abirão. Então veja o que aconteceu nessa ocasião. Aconteceu que, acabando ele de falar, quem está falando aqui? Moisés. Depois que Moisés falou algumas palavras ali, veja bem o que aconteceu. A terra debaixo daquelas pessoas se fendeu, ou seja, abriu um buraco
abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Nós temos aqui então um acontecimento extraordinário onde Deus aplica a sua justiça de forma rápida, quase que imediata e diretamente sobre essas pessoas. Mas há casos em que Deus ordena aos seus guerreiros, ou seja, aqueles homens separados do seu povo, que apliquem essa penalidade que Deus estabeleceu, como é o caso que nós exemplificamos lá no primeiro texto que lemos em Josué, capítulo 6, versículo 21. Então nós precisamos compreender, diante de tudo isso, que Deus ele é o dono da vida. Isso é difícil para o ser humano. O ser humano acha que ele é o dono da vida, mas a Bíblia vai nos ensinar o seguinte: Deus é o dono da vida e que retirar uma vida aqui da terra não é maldade de Deus. Ele tem planos e a vida é dele. Ele exerce a sua soberania de forma sempre justa, é isso que a palavra nos ensina, sobre aquilo que é dele, ou seja, sobre tudo que existe nesse mundo, até mesmo as pessoas. Observe o que diz o Salmo 24, versículo 1, muito conhecido: ao Senhor pertence. O que pertence a Deus? A terra e tudo o que nela se contém, o mundo e, observe bem esse trecho, os que nele habitam, as pessoas, os animais, tudo o que habita no mundo é de Deus. É por isso então, irmãos, que centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias. Lá no Velho Testamento não é diferente. Deus também exercia ali a sua soberania e propriedade que tem sobre tudo e todos. Essa soberania de Deus ele exerce sobre a vida, tirando-a como lhe agrada. Sim, Deus leva as vidas como lhe agrada, no momento em que lhe agrada e da forma que lhe agrada. Ele tem tudo em suas mãos, os seus planos são perfeitos e nada escapa à sua soberania. Então a gente precisa entender esse contexto dessa atuação de Deus como juiz, dono, proprietário de todas as coisas. Agora nós podemos ir então para a segunda parte do estudo. Por que Deus tirar a vida de cidades inteiras? Eu vou te explicar isso em detalhes, mas antes eu queria dizer a você que eu deixei um link aqui com muito carinho para você no primeiro comentário fixado desse vídeo. Esse link vai te trazer aqui na nossa página com todos os detalhes a respeito do nosso curso. Tem um vídeo te explicando a respeito dele e você pode rolar a página e ver todos os detalhes, até mesmo depoimentos dos nossos alunos. E claro, você pode também aqui clicar do ladinho direito na minha foto e você vai então conseguir entrar em contato comigo para tirar dúvidas, ok? Considere então participar comigo desse curso, vai ser bênção para a sua vida. Voltando então aqui à compreensão desse tema, veja, quando Deus estabelece que seus guerreiros cumpram suas condenações, as condenações que Deus impôs sobre certas cidades, pessoas, Deus age de forma muito parecida com o nosso sistema de justiça. E agora eu quero fazer uma comparação aqui para abrir a sua mente a respeito desse tema. Hoje nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, nossos juízes que julgam as causas. Por exemplo, se você tem uma causa na justiça, um juiz vai examinar essa causa. Mas não são esses juízes que executam as penalidades. Eles apenas julgam de acordo com as leis. E Deus faz mais ou menos isso nesse caso que nós estamos examinando. Havendo uma condenação, o que o juiz faz? Ele entrega aquele que foi condenado nas mãos daqueles que têm a função de fazer a pena ser aplicada. Por exemplo, aqui no Brasil, um juiz que condena uma pessoa a 10 anos de prisão, ele entrega então esse condenado à polícia e leva então esse condenado ao sistema carcerário e ali a pena será cumprida até a justiça decidir que é a hora da pessoa sair dali. Deus faz algo bastante parecido lá no Velho Testamento, em alguns casos. E como que ele faz? Ele condena e manda que os guerreiros de seu povo
como apliquem essa pena. Essa pena é fruto da ação que nós chamamos ação judicial de Deus, quando ele condena pessoas por algum motivo, e também do exercício da sua soberania de dar e tirar a vida conforme a sua vontade e conforme os seus planos. Por exemplo, quando pessoas perdem a vida, mesmo sem alguma culpa específica. Aqui nós estamos falando não de uma condenação, mas de Deus exercendo a sua soberania sobre a vida e o seu plano. Era a hora então daquela determinada pessoa ser levada. Como no caso, por exemplo, de animais e de crianças que evidentemente não tinham uma culpa estabelecida. Por exemplo, um bebê, né, não tinha culpa nenhuma de nada, mas chega o momento dele ser recolhido. Sendo uma ordem direta de Deus, baseada em sua justiça, veja, e não no desejo humano de fazer mal ao próximo, não temos no cumprimento dessas ordens de Deus, naquele momento, uma violação ao mandamento de Êxodo 20:13, não matarás. Então veja, é importante entender isso aqui, ok? Quando aqueles homens guerreiros cumpriam essa ordem de Deus, não estavam quebrando o mandamento não matarás, porque era uma ordem direta do próprio Deus. Não era um desejo humano de fazer o mal a outra vida simplesmente para assassinar alguém, mas uma ordem de Deus estabelecida na justiça de Deus para que fosse cumprida. Então não quebra esse mandamento de forma nenhuma. Evidentemente, a ordem de Deus está acima de todas as coisas. Além disso, devemos trazer à mente que estamos nesse momento em uma sociedade teocrática. O que significa isso? O próprio Deus, ele governa de forma direta o seu povo e estabelece normas, punições a serem aplicadas. Suas ordens, tais quais as ordens dos soberanos reis humanos, por exemplo, vamos imaginar aqui o rei Davi. Ele era o rei num determinado período. Quando ele dava uma ordem, era cumprida. Antes do período de reis, nós tínhamos aqui a teocracia. Deus dava uma ordem e elas deveriam ser cumpridas à risca e representavam a aplicação da sua justiça e vontade nesses casos em que Deus estabelece uma função judicial e aplicações de penalidades segundo a sua decisão. Agora, vem a parte mais difícil que eu quero que você preste muita atenção, com muito carinho aqui. Eu gostaria de deixar uma opinião, uma avaliação pessoal de por que as crianças também morriam nessas ocasiões. Evidentemente, não temos ali no texto bíblico explicando esse porquê. Isso aqui é uma análise do contexto. Então veja, olha só. Se Deus condenou os pais dessas crianças, pense comigo, com quem elas ficariam se elas fossem preservadas? Centenas e centenas de crianças sozinhas em uma terra, como poderiam continuar suas vidas normalmente diante dessa condenação? Evidentemente que não podemos pensar aqui que os guerreiros iriam tomar essas crianças e adotá-las. Isso não seria algo viável. Então isso me parece indicar um ato de misericórdia de Deus, ainda que seja difícil humanamente compreender, para que essas crianças então não sofressem coisas muito maiores que nós poderíamos pensar num caso como esse. Então, essas crianças foram levadas por Deus não por causa de culpa, mas porque Deus exerceu misericórdia, porque elas ficarem ali sem os pais seria muito, mas muito pior. Infelizmente, temos que entender que as ações malignas de pais respingam nas crianças. Veja, elas não pagam pelos pecados dos pais. É importante entender isso. Diante de Deus, as crianças, elas não vão pagar pelos pecados dos seus pais. Ezequiel 18 nos explica isso. Porém, elas podem viver consequências das más escolhas deles. Infelizmente, isso é algo muito triste que o pecado trouxe para nós. Eu costumo dar muito aquele exemplo de uma mãe grávida. Uma mãe grávida, por exemplo, que consome drogas, que consome um monte de substâncias ruins, ela vai prejudicar o bebê. O bebê não tem culpa de nada, mas ele vai receber consequências dos maus atos da sua mãe. Então veja,
É como um juiz humano que precisa condenar pais humanos, e a condenação desses pais acaba trazendo dificuldade às crianças, filhas desses pais. O juiz é culpado aqui? De forma alguma. Você já viu, por exemplo, quando um juiz precisa mandar uma mãe para a cadeia e a criança precisa ir para um orfanato? Evidentemente que o juiz não pode deixar de aplicar a lei para que a criança fique com sua mãe. Infelizmente, a criança vai sofrer penalidades, nesse caso, sofrimentos por conta da atitude maldosa dos seus pais. É um fruto do pecado humano. Veja, dessa forma, então, devemos sempre observar todo esse contexto para compreender a ação de Deus em determinadas ocasiões na Bíblia. Não estamos diante de casos habituais, isso é importante você entender. Não é toda hora que isso acontece. Foram alguns casos narrados dentro da palavra de Deus, casos excepcionais da aplicação imediata da justiça de Deus com propósitos definidos por ele para que ficasse registrado para testemunho, para que a gente entendesse a importância da justiça de Deus e a importância de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Ele é quem determinou ali quem vive, quem morre e quem aplica a penalidade que ele designou. Observe o texto de Josué 6,17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Veja, apesar desse tema ser bastante difícil para a nossa compreensão, devemos ter em mente que nunca existe injustiça da parte de Deus naquilo que ele faz e manda fazer, como no caso da aplicação dessas condenações, pois a sua soberania é plena, ainda que nós discordemos. Eu sei que muita gente vai discordar, vai torcer o nariz, mas veja, a soberania de Deus está acima de nós, totalmente, mesmo que nós não compreendamos de forma plena. Observe o texto que eu gosto muito, Eclesiastes 7,13. Atenta para as obras de Deus. Olha só, preste atenção, diz o sábio, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Isso aqui significa o seguinte: quem poderá mudar algo que ele determinou? Quem poderá ir contra aquilo que Deus estabeleceu? Ainda que não concordemos, a vontade de Deus será feita como foi feita e sempre será feita. E para a gente continuar os nossos estudos aqui, eu quero deixar mais um vídeo aqui para você. Você sabe como será o nosso corpo, esse corpo físico que morre depois da vinda de Cristo? Você sabia que a Bíblia diz que ele será transformado? Então nós vamos entender nesse vídeo o conceito de corpo corruptível e incorruptível. Veja aqui, aprenda mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Jesus.